Querido amado Pai, mais uma vez estamos aqui em Tua presença, Senhor. Estamos finalizando esse ciclo de 23 dias, mas com a certeza que o Senhor ficará conosco por toda a nossa vida, nos ajudando, nos moldando e fazendo, Pai, com que Cristo vive em cada um de nós. Aprendemos muito durante esses 23 dias e temos agora que praticar e aprender mais ainda. Que o seu Santo Espírito, Pai, possa estar em cada um de nós, nos ajudando, nos incomodando, a não pararmos por aqui com esse assunto tão importante para a nossa salvação. E cada dia nós estejamos firmes no propósito de mudar as nossas vidas. E o santuário tem o poder para isso. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez por cada um de nós, por nos acordar todos esses dias, por nos ajudar a estarmos assistindo no YouTube. Pai, o Senhor é tanto querer quanto efetuar, e sabemos disso. Pelas visualizações que tivemos, é porque o Senhor ajudou com que cada um fosse lá assistir. Pelas pessoas que estavam aqui, o Senhor que fez com que cada um acordasse e entrasse nessa sala. E te agradecemos imensamente por tudo que o Senhor proporcionou para cada um de nós nesses dias. Pai, perdoe nossos pecados, nos purifique segundo a tua vontade. Que não seja a nossa vontade, mas a tua, Pai. Não importa o crisol que precisamos passar, se estivermos precisando para estar mais próximo de ti, que assim seja. É isso que lhe peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Tá bem? Amém. Aqui eu vou falar bem rápido, acho que uns 20 minutinhos eu já devo ter finalizado a parte e depois a gente vai para as partes dos testemunhos, tá bom? Um ponto importante de hoje é nós identificarmos o santuário biblicamente nas histórias da Bíblia, tá? Eu vou dar um exemplo só e depois eu espero que vocês, todas as vezes que forem fazer algo da Bíblia, algum estudo ou alguma coisa da Bíblia, os irmãos comecem a prestar atenção nos móveis do santuário. Nós vamos falar alguns dos princípios hoje, mas tem muitos princípios os móveis e vocês precisam achar esses princípios e colocar em suas vidas, tá bom? A ideia é essa. Então vamos lá para o primeiro ponto. Nós vamos falar sobre o casamento, tá? Vamos falar sobre o que o santuário pode nos ajudar a ter um casamento melhor. O que nós vamos fazer aqui, você pode fazer em tudo na vida. Seja na sua empresa, seja no seu casamento, seja na igreja, seja na família, seja com o filho, seja com quem você quiser. Se você fizer os princípios que nós vamos fazer aqui, 99%, 100% vai dar certo. Porque você está fazendo o princípio da doutrina mais importante dos adventistas do sétimo dia. Ou seja, a doutrina mais importante que Deus nos deu. Então, vamos ver esses princípios. Eu vou fazer um exemplo no casamento, mas você pode colocar em qualquer coisa que vocês forem fazer. E a chance de dar certo é muito grande, tá bom? Vamos. Quando nós vemos o santuário, vocês já têm uma ideia. Depois eu vou fazer um resumo aqui do que nós vimos. Mas deixa eu ver aqui. Santuário. Quando nós entramos no santuário, nós já entramos e vemos o altar do sacrifício. Tá? E o altar do sacrifício, ele tem alguns princípios interessantes. Deixa eu ver aqui. Eu vou abrir para vocês uma imagem para facilitar. O altar do sacrifício, essa daqui é a melhor. Vou abrir aí. Vamos ver se aparece. Aí. Então, nós entramos nas portas, na entrada das 4 colunas, e
já vamos direto ao altar do sacrifício, tá? Não se atentem às escritas aí, tá? É só para vocês verem o altar, os móveis. Então, o altar de sacrifício é interessante que nós temos algo a considerar nisso. Quais princípios nós temos no altar do sacrifício? Alguns deles, tá? Submissão, substituição, humilhação, temos que ter fé, né? Fé no sacrifício de Jesus, sacrifício. Então, esses são alguns princípios que esse móvel nos traz. E qual é o princípio que nós podemos usar no casamento para melhorar o nosso casamento? Olhando pelo altar do sacrifício. Exatamente. A abnegação, muito boa, Cristina. E é justamente abnegação e substituição que são os princípios que nós podemos usar no casamento. O que isso significa? Se colocar no lugar do outro. Se nós nos colocarmos no lugar do outro, como Cristo se colocou em nosso lugar, isso vai ajudar nós no nosso casamento. Ou seja, o altar do sacrifício em nosso casamento é se colocar no lugar do outro. Quando nós nos colocamos no lugar do outro, nós entendemos as coisas do outro, nós choramos o outro, nós amamos o outro, tudo acontece. Entendeu? Então, o primeiro princípio para o nosso casamento é de se colocar no lugar do outro. Nem sempre é fácil, mas é algo crucial. Ok? Assim como Jesus Cristo morrer na cruz para nós é crucial. Ele substituiu a nós. E por isso estamos aqui hoje. Então, o primeiro princípio aqui para nós hoje, sobre casamento, é a gente se colocar no lugar do outro. Usar o princípio da substituição. Depois do altar, irmãos, Naldir, empatia, muito bom. Depois disso, nós vamos para a pia. Ok? Então, colocamos no lugar do outro, avançamos para a pia. Quando nós chegamos na pia, irmãos, aí a pia tem alguns pontos. Limpeza, pureza, perdão, vida nova. Batismo nos dá um princípio de vida nova. Nós adentramos nas águas e deveríamos sair nova criatura, certo? E qual é o princípio aqui que eu coloquei aqui para nós no casamento? Justamente o perdão. O que acontece em muitos casamentos que atrapalha? Não se esquece o passado. Então a pessoa se casa, muitos, assim como eu, fez barbaridades no passado, e no casamento se relembra o passado todas as vezes que possível. Isso danifica o casamento. Então, se você casou e se você tem essa prática, entre na pia hoje. Esqueça tudo que foi feito no passado e avance a partir de hoje para frente. Porque senão, irmãos, infelizmente o casamento não vai avançar para o santo. Ele vai ficar no pátio, assim como nós já vimos durante esses 23 dias. Ok? Então, primeiro princípio, se colocar no lugar do outro. Segundo princípio, perdão. Nós precisamos nos perdoar como casal e esquecer os erros do passado. Ou seja, entrarmos nessa pia e sairmos, tudo novo, nova criatura. Eu estou vendo uma nova criatura no meu esposo, eu estou vendo uma nova criatura na minha esposa. E assim, vocês avançarão para dentro do santo. No santo, nós temos 3 móveis. Quando nós adentramos no santo, nós já temos a mesa dos pães. Ok? A mesa dos pães do lado direito. A mesa dos pães, meus irmãos, tem o princípio da comunhão, né, que é a leitura da palavra, a comunhão com Deus, e de união. Por que união? O que nós fazemos numa mesa?
nós comemos e deveríamos estar comendo o quê? A família junto. Então, quando nós chegarmos no céu, vai cada um comer na sua mesa, com o celular na mão e etc? Não, vamos cear todos os justos juntos com o Pai, com Deus, com Jesus, todo mundo na mesa ceando. E é justamente esse princípio que eu gostaria de trazer para vocês no casamento. Passar tempo junto. Seja comendo, seja antes de dormir, seja ao acordar, que é algo que eu e minha esposa vamos fazer ano que vem. Ela vai fazer o ano bíblico cedo comigo. Então nós vamos fazer aquele ano bíblico que vocês foram convidados a fazer, iremos fazer juntos. E eu recomendo aos irmãos, ou depois da sala, ou acordar antes da sala, para fazer isso da mesma forma. Passar tempo junto é o que a mesa dos pães quer nos ensinar no nosso casamento. Muitos casamentos não avançam, porque um de um lado, outro do outro, não conversam, não passam tempo junto, não fazem nada, e aí fica monótono, e aí vocês já sabem o que acontece. Um outro móvel, antes de nós irmos para o candelabro, é o incenso, o altar do incenso. Esse altar do incenso, ele nos mostra o princípio da comunicação. Por quê? É oração, e oração é a comunicação com Deus. E é a mesma coisa para o nosso casamento. Um casamento que as pessoas não se comuniquem é muito complicado de ser mantido. Inclusive, uma das 10, se eu não me engano, é a terceira de taxa de divórcio. O terceiro ponto de mais taxa de divórcio é falta de comunicação. Então, a falta de comunicação é horrível para o casamento. Então, o altar do incenso quer nos ensinar que precisamos de comunicação. Ouvir ou mais o outro, obviamente orar juntos, tá? Um casal precisa orar juntos. Vocês precisam ter um momento com seu esposo e orar a Deus por vocês, tá? Isso é muito importante. E pelos filhos também. Obviamente, se o parceiro de vocês for da mesma fé e aceitar esse propósito, mas eu acredito que mesmo não sendo, se vocês forem com carinho, pode ser uma chave para vocês converterem ele ou ela, tá bem? Mais um móvel que tem é o candelabro. E o que o candelabro faz? O candelabro é partilhar, e o candelabro é o que mantém o santuário aceso. Ou seja, se o candelabro apagar as luzes, o santuário fica no escuro, ninguém entra. Então lembra que eu falei para vocês que o sacerdote tinha que todos os dias ver se a mesa dos pães estava certa, se o incensário estava com a fumaça e se o candelabro estava com todas as luzes acesas? É exatamente esse o ponto que nós temos que levar para o nosso casamento. Partilhar e manter a luz acesa. E para manter a luz acesa do santuário, do nosso casamento, nós precisamos estar passando tempo juntos, nós precisamos estar nos comunicando e nos ajudando. E aí que está o ponto. E aí, cumprindo esses 3 propósitos do santo, nós chegamos ao Santíssimo. E no Santíssimo nós temos o quê? A Arca da Aliança. Que para nós, no nosso casamento, a Arca da Aliança tem alguns princípios, como amor, graça e misericórdia. E a Arca da Aliança, para o casamento, é o auge do amor. Então, se nós estivermos cumprindo o santo, mantendo a chama acesa do casamento, conversando, tendo diálogo e passando tempo juntos, nós cumpriremos o amor no Santíssimo. Isso que nós fizemos agora, irmãos, vocês podem fazer com qualquer coisa que vocês quiserem. Vocês podem fazer com filhos, você pode fazer com funcionários, você pode fazer com empresa, qualquer coisa.
se vocês colocarem o santuário, que é o centro da obra de Cristo em nosso favor, como está em Evangelismo, página 221, tudo vai dar certo, porque é nesse Deus que nós acreditamos, ok? Então esse aqui foi um pequeno exemplo para vocês conseguirem usar o santuário na vida de vocês. Os princípios precisam ser levados para nossas vidas, e vocês, pela graça de Cristo, vão conseguir cumprir os 22 dias que nós tivemos aqui, tá bem? Inclusive a semana de oração, tá bom? Agora eu quero mostrar para vocês como ver e recapitular. Então vamos lá. Entramos no santuário, princípio no altar do sacrifício. Substituição, se colocar no lugar do marido ou da esposa. Vamos para a pia, perdão, se perdoar. Se aconteceu alguma coisa, perdão e abandonar. Ok? Não é ficar relembrando o passado. Acabou as coisas ruins do passado. Vocês escolheram se casar. Então essas coisas ruins do passado acabou na pia. Porque agora vocês vão adentrar no santo. E no santo é diálogo, passar tempo juntos, inclusive na hora do comer. Tá? Eliminem os celulares da cama e da mesa das suas casas. Tá bom? Quando vocês forem deitar, deixe o celular carregando na sala. E quando vocês forem comer, esqueçam o celular. Tentem conversar sobre algo que vocês estão fazendo, projetos, Bíblia, entendeu? Sobre várias coisas. E assim, manter a chama acesa, que é ajudar um ao outro. Isso mantém muito as coisas acesas, quando um está ajudando o outro. Porque é muito difícil sozinho, mas é por isso que Deus colocou o próximo do seu lado, para que nós possamos cumprir os mandamentos do próximo. Ok? E assim ele colocou o próximo do próximo, que é a sua esposa e o seu marido. Então vocês precisam se ajudar e manter essa chama do casamento acesa. E assim vocês vão conseguir entrar no Santíssimo com um amor infinito um pelo outro. Ok? Esses são os princípios para termos um bom casamento, um casamento melhor. E Deus deixou todos esses princípios para nós, na palavra de Deus. E isso, só relembrando, vocês podem usar para qualquer coisa que vocês quiserem. Tá bem? Agora eu vou mostrar para vocês uma outra coisa. Tá? Deixa eu dar um interromper aqui. E eu vou voltar aqui para vocês numa tela. Agora eu quero que vocês vejam, irmãos, o princípio do santuário na Bíblia, nas histórias da Bíblia. A partir de hoje, eu quero que vocês façam como eu. Que vocês vão lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, né? Porque leitura não é a mesa, é estudo. Vocês vão estudar a palavra de Deus e vocês vão começar a perceber que vocês podem ver os princípios dos móveis nela. E um exemplo que eu vou dar para vocês agora vai ser o do filho pródigo. Nós vamos ver que o filho pródigo tem vários móveis do santuário aparecendo na história. Só que nós não vemos. Por quê? Precisamos entender os princípios. Como nós vimos os princípios, vamos começar agora a ver o que de fato está acontecendo na história. Então, só relembrando os irmãos. Altar do sacrifício, submissão, substituição, humilhação, fé, pia, limpeza, pureza, perdão, nova vida, nova criatura. Mesa dos pães, comunhão, união, incenso, comunicação, candelabro, partilhar, testemunhar, arca da aliança, amor, graça, misericórdia. Mas vocês falaram alguns aí, então já vi que vocês pegaram o jeito de achar os princípios. Então, vamos usar agora isso na prática na Bíblia. Então, nós vamos ler a história do filho pródigo inteira, e vocês vão vendo junto comigo, se vocês acharem alguma coisa, vocês vão falar, olha, aí tem um princípio da mesa dos pães, aí tem um princípio da arca da aliança, aí tem um princípio do altar de sacrifício, ok? Então, conforme nós formos lendo, vocês podem ir escrevendo aí no chat, ou abrindo o mic, falando e fechando, tá bom? Vamos lá, para ver se vocês pegaram a ideia.
Começa no verso 11, a história do filho pródigo. Diz o seguinte: e ele disse, certo homem tinha 2 filhos. E o mais jovem deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens a que tenho direito. E ele dividiu-lhes os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante. E ali ele desperdiçou seus bens com uma vida desordeira. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. E ele foi e se juntou-se a um dos cidadãos daquela terra. E ele enviou os seus campos para alimentar os porcos. Aqui eu quero dar uma pausa para vocês, porque nós temos um princípio aqui. Ok? O filho pródigo era judeu. Ok? Jesus estava falando com os judeus. Para um judeu, porcos e judeu podiam estar na mesma frase? Lembrando sempre lá de Isaías, o ponto de que o porco era imundo e etc. Jamais. Ou seja, o que acontecia nesse ponto? O porco, ele teve que alimentar porco. O que ele estava fazendo como um judeu aqui? Ele estava cumprindo o altar do sacrifício. Ele estava se humilhando agora, cuidando de algo que ele deveria estar longe. Mas por que ele fez isso? Por que ele teve que alimentar os porcos? Porque ele estava com fome. E ele precisava trabalhar. Inclusive, ele desejava o quê? E ele, caindo em si, disse, quando os servidores de meu pai têm pão suficiente e de sobra, e eu aqui pereço de fome. Ou seja, ele estava aqui fazendo 2 princípios. Um inconscientemente. Com quem que ele estava falando aqui, será? Ele pensou, né? Se os servidores do meu pai, ele está comunicando em alta voz, por mais que não seja uma oração de fato, pode ser considerado um altar do incenso. Ele está falando sozinho, mas ele está pensando alto. E Deus está ouvindo. E aí ele está com o quê? Mesa dos pães. Por que mesa dos pães? Ele está com fome. E um dos princípios da mesa é saciar essa fome. Aí vamos continuar discorrendo o texto. Levantar-me-ei e irei a meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e perante ti. Opa, perdão, está em que imóvel? A pia, né? Então nós já estamos vendo aqui, pia, perdão. E eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Faz-me como um dos teus servidores. Mais uma vez o quê? Humilhação. Ele está querendo não ser mais chamado filho, mas ser chamado de servidor, ou seja, se rebaixando. E ele, levantando-se, foi para o seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, o seu pai o viu e teve o quê? A arca da aliança. Compaixão. E correndo, lançou-se-lhe o pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, eu pequei contra o céu e a tua vista, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas aqui, novamente, altar de sacrifício. Mas o pai disse aos seus servos, trazei a melhor veste, e vestiu, e pondo-lhe um anel em sua mão, calçado em seus pés. O que nós podemos trazer aqui de princípio? Vestir, nova veste, olha as coisas que nós aprendemos durante a semana. Justamente, mais uma vez, o pai está dando o perdão dele, está o vestindo, ou está o fazendo filho novamente. Isso nós vemos em algum móvel? Está sendo restaurado novamente? Trazei o novilho cevado e matai-o, e comamos e nos alegramos. Aqui, novamente, nós vemos o quê? Trazei aqui o novilho. Exatamente, irmã. A parte da limpeza, porque ele teve que tomar banho, se vestir, colocar coisas novas. É isso aí, tá pegando jeito. Pia,
Depois ele vai, mas trazei um novilho cevado e matar, e comamos e alegremos-nos. Aonde que faz isso que nós acabamos de ver? Na mesa dos pães. Mesa dos pães. Exatamente. Aí continua no verso 24. Porque esse meu filho estava morto e vive novamente. Tinha se perdido e foi achado. E eles começaram a alegrar-se. Ora, o filho mais velho estava no campo e, vindo aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. E ele chamou um dos servos e perguntou o que significavam aquelas coisas. E ele lhe disse: o teu irmão chegou e teu pai matou o novilho, ou seja, mesa dos pães, porque ele o recebeu são e salvo. E ele se irritou e não queria entrar. Portanto, saindo o pai, lhe rogava. E ele respondendo, disse ao pai: eis que eu te sirvo há tantos anos e em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Qual que é o móvel? Ele está dizendo que nunca transgrediu um mandamento, a arca da aliança. Contudo, tu nunca me deste um cabrito, para que eu pudesse me alegrar com meus amigos. Mas vindo esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, mataste o novilho cevado? E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que eu tenho é teu. Mas era necessário fazer essa festa, e regozijarmos, porque teu irmão estava morto, e vive novamente. Tinha se perdido, e foi achado. Aqui nós vemos, irmãos, todos os móveis do santuário, numa história apenas. Nós vemos altar do incenso, altar de sacrifício, a pia, vimos a mesa dos pães, altar do incenso, só o candelabro aqui que nós vimos também, porque partilharam entre eles, comamos todos juntos. Então nós vemos candelabro também e vemos a arca da aliança. Estão vendo? Uma história. Se vocês começarem a entender os princípios, vocês vão conseguir ver os móveis em todas as páginas da Bíblia. Não tem uma página da Bíblia que não tenha um dos móveis do santuário. E isso é o óbvio. Por quê? O santuário é a base de tudo. Como nós vimos lá no início. Sem, exatamente, irmã Giane. Tá vendo? A irmã Giane já pegou o jeito. Testemunho, a festa, o que aconteceu ali. Olha, irmãos, se vocês pegarem todos esses princípios, então o que vocês vão fazer? Lição de casa para vocês aí. Pegar os móveis e começar a esmiuçar princípios dos móveis. Aqui nós falamos alguns, mas vocês mesmos já falaram uns aí no chat. E pode ter certeza que se vocês forem minuciosos, vocês vão ver muitos princípios. Pegue esses princípios e anotem num caderno. Quando vocês forem estudar a palavra de Deus, com esses princípios do lado, vocês vão ver que o santuário de Jesus está em todas as páginas. O Jabes, inclusive, tem um projeto que é a fototeologia, que é onde você consegue enxergar Jesus em todos os lugares na Bíblia, tá? Porque tudo leva a ele. E a fototeologia, inclusive essa parte do casamento, é algo que ele desenvolveu na fototeologia, tá? Eu só peguei dele, que ele permitiu para mim, para trazer para vocês um molde. Mas ele tem vários. Depois eu vou ver com ele o canal dele e coloco para vocês lá, porque ele tem vários temas já da fototeologia que vocês pode ficar muito melhores para vocês. Inclusive a fototeologia ajuda a gente a decorar, tá bem? Então, ó, lição de casa. Iniciar os princípios, colocar eles todos do ladinho em uma folha, todas as vezes que for estudar a palavra de Deus, vocês usarem esses princípios. E pode ter certeza que vocês vão sair muito e muito mais felizes entendendo a palavra de Deus. Nós vimos isso em uma história, mas todas as histórias da Bíblia, vocês vão conseguir ver o santuário e Jesus. Vou dar um exemplo só aqui para vocês. Vocês sabiam que Sansão tem relação com Cristo? Sansão. Olha o que Sansão fez na vida. Mas ele teve, no final da sua vida, uma relação com Cristo. Jesus morreu de braços o quê? Abertos. Sansão morreu como? De braços abertos nas colunas. Do mesmo modo. Sansão
cumpriu a sua missão de eliminar muitos filisteus. Jesus eliminou o pecado. Então, há relações com todos os personagens bíblicos. Nós vimos o nosso irmão Marcelo falar sobre José. E, de fato, José também é um tipo de Cristo. Moisés, tipo de Cristo. Ciro, tipo de Cristo. Ciro libertou o povo, assim como Jesus libertou nós do pecado. Então, nós precisamos entender que todos esses personagens bíblicos têm alguma relação com Cristo. Nós só precisamos saber qual. E aí entra a fototeologia e o santuário. Tá bem? Bom, meus irmãos, fazendo um resumo rápido de tudo que nós vimos aqui até hoje. Nós iniciamos no primeiro dia mostrando que Jesus é o nosso único sacrifício. Depois nós vimos que a rocha é Cristo e a serpente de bronze também era Cristo. Vimos que o poder na serpente de bronze era o poder para vencer os pecados. Era olhar para Cristo e venceríamos os pecados. Isso que Cristo quis mostrar para o povo judeu naquela época. E é a mesma coisa hoje. Não é por nossa força, não é por força nem por violência, mas pelo Espírito, por Cristo Jesus, que nós vamos conseguir cumprir o que ele diz em tua palavra, de sermos sim santos. A Arca da Aliança, nós vimos que ela não é o trono do Pai, ok? E sim é o escabelo do trono de Deus. Vimos também que a cor azul tem uma relação incrível com a lei, que que Jesus é Deus, e que a cor azul tem um significado maravilhoso nas Escrituras Sagradas. Nós vimos também todos o panorama do santuário. Vimos o sumo sacerdote, o que o sacerdote faz, como ser um levita, vimos cada um dos pontos dos ritos, inclusive vimos que a lei cerimonial não foi abolida, e sim foi cumprida e continua cumprindo-se. Algumas coisas já se cumpriram, outras ainda faltam cumprir, que é o caso das festas. Ainda estamos vivendo o dia da expiação e logo estaremos vivendo a festa dos tabernáculos. E aí sim a lei cerimonial não terá mais o porquê ter validade. Mas até nós chegarmos naquela mesa no céu, ainda cumpriremos a última festa. Vimos sobre as festas, vimos que Jesus cumpriu à risca o dia, hora exata de sacrifício, desde a festa da Páscoa, festa dos Pão Asmo, festa das primícias, festa do Pentecoste. Vimos a festa das trombetas, festa da expiação e festa dos tabernáculos. Inclusive vimos que Jesus já queria ter voltado por 2 ocasiões e não voltou, porque infelizmente falhamos e continuamos falhando hoje, e é por isso que Jesus ainda não voltou. Depois nós tivemos o 9º dia mostrando princípios do santuário para a nossa saúde. E vimos que precisamos dos 8 remédios naturais, e todos eles estão, os 8 remédios de Deus, e todos eles estão nos móveis do santuário. Depois nós começamos uma caminhada incrível da semana de oração, que me emociona muito falar sobre isso, porque nós vimos que o caminho de Deus está em cada um dos móveis do santuário. Nós precisamos ir para o pátio, que é a justificação pela fé. Entender que precisamos de Cristo para avançar para o Santo e o Santíssimo. Precisar mudar as nossas vidas, mas o crucial é não ficar no pátio. Nós precisamos avançar e adentrar o Santíssimo. Depois nós vimos a entrada do Santíssimo. A entrada do Santo é deixar as armadilhas de Satanás. Ver o que Satanás quer, ouvir o que Satanás quer, comer o que Satanás quer. Todas essas coisas sendo eliminadas da nossa vida, nós adentramos no santo. E aí nós vamos permanecer santo porque nós vamos cumprir os móveis que estão lá dentro. Mesa dos pães, estudo da palavra. Candelabro, partilhar esse estudo com as outras pessoas. Oração, no altar do incenso. E nós vimos como fazer oração, como orar em público, como orar individual. Nós vimos tudo isso no tema 14. E eu peço que vocês relembrem isso. No dia 16, nós entendemos, no dia 15 e 16, nós entramos no Santíssimo. E para entrarmos no Santíssimo, precisamos da justiça de Cristo em nós. E aí vem Gálatas 2:20. Não vivo eu, mas
Cristo vive em mim. E esse deve ser a nossa chave. Após isso, nós vimos que a perfeição cristã é algo, sim, que podemos conseguir por méritos de Cristo. Nós vimos que a perfeição cristã e o perfeccionismo andam em lados opostos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Após isso, nós vimos o esboço do último filme da Terra. Um estudo onde mostra que eu e você estamos aqui para sermos testemunhas de Deus. Mostrar que Deus está certo e que Satanás está errado. E para isso, precisamos cumprir a lei de Deus. Deus teve um plano A em Adão e Eva. E infelizmente não deu certo. Mas ele colocou o plano B, que é o santuário, que nos faz novamente sermos esse júri que Deus necessita. Após isso, nós caminhando, mostrando para os irmãos que 490 anos, rejeição do santuário. 1.260 anos, ataque ao santuário. 2.300 tardes e manhãs, o santuário restaurado novamente. Vimos também que vamos ter uns eventos finais que nós precisamos entender sobre isso, e nós vamos ter isso o ano que vem, ok? Já falei com a Dona Elô, nós vamos fazer um mês aí do livro Eventos Finais, para que nós não tenhamos desculpa para não estarmos preparados para a volta de Cristo. Logo em seguida, nós falamos sobre o Apocalipse. Vimos que o Apocalipse não é esse bicho de 7 cabeças, que dá para entender o Apocalipse se nós compreendermos cada móvel que está lá, cada cena que aconteceu. Então vimos que o Desmond Fora estava errado, e que assim, no céu, santo e santíssimo, e que Jesus ficou no santo até 1844, e adentrou em 22 de outubro, à meia-noite, para o Santíssimo, para começar o julgamento investigativo, que foi o nosso tema 21. Com o tema 21 do juiz investigativo, nós entendemos que precisamos estar fazendo a nossa parte. Precisamos estar tomando cuidado com nossos atos, com as nossas palavras, para que nós, no momento que formos julgados no céu, nós estejamos selados. E foi o tema de ontem. E para o selamento, precisamos chorar pelo pecado dos outros e não estar declinando espiritualmente. Precisamos estar vivos. E com tudo isso, irmãos, nós chegamos ao dia de hoje. E eu agradeço imensamente a oportunidade. Primeiramente a Deus e depois a nossas irmãs, a Heloísa, a Laponeira, a Lídia, a Júnia, a Aurenice, Irani, todas, a Dona Ruth, que está lá no grupo também, nos ajuda muito com várias coisas. Muito obrigado a vocês por poder partilhar isso com vocês, por nós estarmos nessa caminhada juntos, e o que vocês precisar, pode contar comigo. Que Deus os abençoe. E precisando, o Roberto está aqui. Grandioso Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, louvado seja o teu santo nome. Obrigada por tudo, Pai. Por esta oportunidade que o Senhor está nos dando de estudar, de aprender a tua palavra. Se tem alguém aqui, Pai, nessa sala de consagração, que está sendo muito grata ao Senhor, sou eu. Porque tivemos um estudo de 23 dias. E com essa gratidão no dentro do meu coração, eu louvo ao Senhor. Porque esse estudo hoje finaliza. E hoje eu completo mais um ano de vida. Obrigada, meu Deus. E nesta jornada desse estudo bíblico, eu aprendi muito. Chorei, senti a tua presença. O Senhor falou comigo tão forte que eu não tive palavras nem de falar, nem de testemunhar. Mas o Senhor me sustentou. O Senhor tem um plano muito grande na minha vida. Louvado seja o teu santo nome. E eu te peço, Pai, que não desista de mim. Fica juntinho a mim. Juntinho aos nossos irmãos aqui, na vida delas, por onde eles andarem. Acompanha, incomode cada um de nós, Pai. Abençoa o teu servo, Senhor.
que levantou de madrugada para trazer essas lindas mensagens, que falou aos nossos corações. Ele tem suas lutas, ele tem suas dificuldades. Que o Senhor esteja com ele e toda a sua família. E nós possamos colocar em prática tudo o que aprendeu, mas nós precisamos do Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada pela vida. O Senhor sabe, o Senhor me conhece que a minha vida eu passei por muitas provas. E eu te agradeço pelas provas. Porque tem me chegado assim mais perto do Senhor, mesmo com lágrima. Oh, Deus, obrigada. Estou muito feliz, Pai. E eu quero testemunhar para a honra e glória do santo nome, porque foi o Senhor que me despertou. O Senhor nunca permitiu eu sair dessa sala. Tive vontade, mas o Senhor falou, não, minha filha, é aqui o seu lugar. Você tem que crescer, você tem que morrer eu te agradeço. E eu quero encontrar com o Senhor nas nuvens do céu, junto com esta sala de consagração, por todos que passaram aqui, são filhos do Senhor. E nós temos família, e nós temos que testemunhar, nós temos a igreja para ir, e lá nós temos que brilhar. Eu louvo ao Senhor, não deixa nós desistir, mas incomode a nós para falar com o próximo. É isso que eu estou sentindo, Pai. Obrigada, Jesus, mais uma vez. Em nome do Senhor Jesus, eu entrego esta sala, eu entrego todos que passaram aqui. E a minha é só gratidão. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém, Senhor.